A 92 FM apresenta Nações Shopping Rock Sul em Cena. A música catarinense nos conecta com Ale Koga, Dino Cardoso e Lise Búrigo. Patrocínio Exclusivo Consórcios. Venha ser exclusivo. Ah, que maravilha, estamos de volta. Finalmente chegou quinta-feira, dia da gravação aqui dos nossos episódios do Nações Shopping Rock Sul em Cena, ao vivaço para vocês. Estamos ao vivo aqui para todo o sul de Santa Catarina e depois, naturalmente, a gente deixa tudo gravadinho, né, Ale Koga? Tudo gravadinho. E vai pra tudo quanto é lugar. Vai. Pra tudo quanto é lugar. Até sinal de fumaça a gente já tá cogitando. Até por meio de sinal de fumaça. Dino Cardoso na área, Ale Koga e Lise Búrigo. Vocês estão bem? Muito bem. Passaram bem aí, última semana? Hoje melhor ainda, quinta-feira, Rock em Cena. Véspera, né, de feriado. É, quinta e sextou, né? É o sextou. Maravilha, então. Hoje, o Nações Shopping Rock Sul em Cena, meninas, minhas damas aqui, que dividem os microfones comigo do Rock Sul em Cena. Hoje a gente vai resgatar as bandas de Criciúma, que fizeram muito sucesso lá nos anos 80 com músicas autorais. Músicas que eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo não conheçam. Eu acredito. Né? A Lise... O pessoal da época até conhece alguma coisa, mas os mais jovens, assim, pois então, mas é importante conhecer. Não, estamos aqui para isso, para fazer com que a galera conheça, não é, Coguinha? Exato. É o Rock Pirita, o episódio de hoje. É isso, então? Anos 80. Isso, total. A Lise tem uns agradecimentos a fazer, né, Lise? Eu gostaria muito, porque como a gente já disse várias vezes aqui no programa, nós não temos muitas fontes de pesquisa. As histórias são muito espalhadas. Então, eu consegui uma monografia, eu gostaria de agradecer o Jailson Gomes, que fez uma monografia chamada O Rock Brasil dos anos de 1980, nas garagens de Criciúma. É uma monografia de 2005 da Unesc, e por meio dessa monografia eu consegui muita informação importante e verídica. Legal. Ah, bom demais. Obrigada. Também gostaria de agradecer o Messias Fernandes, que é músico, meu aluno, que me forneceu alguns contatos, como o Thales Matos, que também forneceu outros grande contatos. Guitarrista, Thales Matos. Grande guitarrista. Com certeza. E, claro, todos os ouvintes que estão colaborando aí por meio das nossas mídias. Os ouvintes estão sendo bem importantes nesse caminho aí. E como que eles fazem, Coguinha, pra colaborar com a gente no Nações Shopping Rock Sul em Cena? Canais oficiais do programa, @92 Rock Sul em Cena, e-mail @92rocksulencena@gmail.com. Tem o Instagram da rádio também, 92 Rock Pop. E tem nos nossos Instagrams pessoais, que às vezes as pessoas acabam chegando por nós também, né? Sim. Então, Ale _Koga, Dino _Cardoso, Lise Búrigo com Z. Isso, e aí podem Lise, ou consultora.lisebúrigo também. Vai achar a gente lá. A galera vai nos achar de alguma forma. Tem um pessoal que já mandou material, a gente ainda não usou, porque talvez ainda não chegou cronologicamente, né? É importante falar. O ponto exato da gente trabalhar com esse material que nos foi enviado, né? Até então, foram citadas, Koga, algumas bandas. Tem que entrar tal banda, mas essa banda não é de 80, tá? Então, por isso vai ser mais temos um escopo aqui, início 80 até 87, por aí. Isso. E é importante frisar também que outras bandas foram citadas, mas não tinham música autoral. Então esse é o nosso corte também para poder entrar aqui nesse episódio de hoje, né? Isso, vai ter um momento das bandas baile, das bandas cover. Isso. Mais pra frente a gente vai dedicar alguns programas, eu acho que até mais de um, né, Liz, pra essas bandas, porque foram gigantes, né? Essas bandas que surgiram. Temos muitas bandas de baile aqui, que continuam nativas. Vão ter o seu momento. Vão ter, com certeza. Mas antes da gente entrar nesse cenário da música, é legal a gente reviver o contexto da cidade, contexto de Criciúma lá nos anos 80, no comecinho dos anos 80. Criciúma vivia um movimento de modernização da cidade, né? Tinha lá a inauguração da Avenida Axial, que depois Axial, que depois virou Avenida Centenário. O trilho passava, né, pelo meio da cidade, e aí ele foi deslocado, né? Foi deslocado dessa parte. Foi tirado aqui do centro, e também foi o ano da inauguração da prefeitura de Criciúma, data que a cidade completava 100 anos.
E teve a Expo 100 com exposições, desfiles, várias atrações, Lizzy Búrigo. A Expo 100 foi um sucesso aqui, a cidade movimentou muito. E era uma época, eu falo porque eu sou dessa geração, nós éramos uma geração de pré-adolescentes, pós-ditadura, pós-movimento hippie. Ávidos por vida, né? É o punk também, né? Pós-punk ali, ainda tava no barulho do punk, rebelde sem causa, né? E que começamos a viver o fantasma da AIDS. Daí começou a surgir, né? Esse lance, a Blitz, com o que é isso? AIDS, né? Era uma coisa muito, assim, nova. Uma geração também gostava de Legião Urbana, Titãs, a Bicho Escroto, a gente cantava assim, batendo no peito. Bicho, sai do lixo, né? Baratas. Polícia, né? Polícia, falar se fuder era muito assim, nossa, foi rebelde. Não, isso aí foi quando os Titãs chegaram com o Vai Se Fuder na música Bichos Escuros. Foi uma loucura. Lá em casa, pai e a mãe, que isso? Mas a gente cantava escondido, vai se fuder. Época de Pink Floyd, da Viagem, da Licergia, LED, né? Minha super banda, Led Zeppelin, estourando. Mas daí também, por exemplo, da minha geração, eu gostava dessas coisas mais rock and roll. Mas eu tinha muita amiga que gostava de Menudo, Dominó. Tinha uma galera que gostava da Gretchen. Da Gretchen. Sidney Magal. Nós poderíamos fazer um especial da Gretchen. Ai, cara. Gretchen, fazer uma batalha de rock, Coguinha. Gretchen e Magal. Não. Gretchen e Rita Cadillac. Boa. Olha. Tinha, na verdade, os anos 80, ele teve muito um lado trash do pop, né? Teve. Umas coisas Que é muito legal. Bem alucinantes. Tanto que tem as festas anos 80, bombam até hoje aí. E que tem uma festa em São Paulo que chama Trash anos 80, que é o trash ano 80 mesmo. Trashzão, assim, né? E aquilo que não é clássico, mas realmente tem uma memória afetiva aí, Coguinha. Pois é, e aí como todo rock, né, Liz e Dino, ele precisa ter uma grande causa, e o barato desse lance aí era a rebeldia não ser careta. E aí já tá meio contraditório. E não ser careta na época era difícil, super tranquilo hoje, né? E aí era responder à sociedade, não pra todos os preconceitos existentes, aí usar tatuagem, piercing, jeans rasgado, na época era coisa de marginal, né? Sim. Não, hoje é até bonito, tá na moda, a gente vê pessoas hoje aí... tem CEOs. Sim. De, né? Já engravatados, tatuados, né? Mas naquela época era quase assim, a sentença de vai pra cadeia, você não vai ter sucesso na vida, tira essas roupas. Não presta, vou te colocar no internato. Isso, a ameaça é essa, tu vai ficar no internato. A minha mãe falava, você vai ficar usando essas camisas de caveira, vou te colocar no internato. Gente, e naquela época não tinha as redes sociais para extravasar essa energia, porque hoje você tem seu canal no YouTube, no Instagram. Naquela época, o que se fazia? Que se criavam bandas e essas bandas iam para esses festivais de música. E tinha muito festival de música na época, muito concurso também, né? A gente brinca que era quase uma sessão de exorcismo dessas bandas locais e concentrava, assim, muitos problemas da cidade nas letras dessas músicas, dessas bandas que a gente está destacando hoje, que nós intitulamos de capítulo Rock Pirita. Rock Pirita. Tipo essa história da Avenida Centenário, da Expo 100, algumas músicas das bandas que a gente destaca faziam críticas, dizendo então que essa reforma da cidade, eles estavam camuflando a pobreza. Então, por exemplo, tirando os pobres do centro da cidade, que seria a beira do trilho, jogando para fora, para bem longe, e de uma certa forma ir limpando, né, a pirita. E eles falavam que era a burguesia que morava no centro, as mulheres de fina flor e suas roupas Chanel, e também a pobreza dos bairros operários, que era basicamente formado pelos trabalhadores das minas. Sempre tem um fundinho de verdade, né? Tem, todo protesto, não é? Todo grito tem ali a sua verdade. Na época, Liz e Coga, as rádios eram um grande meio de exposição dessas bandas, né? As casas noturnas, que mais adiante dedicaremos alguns capítulos desse programa para falar sobre elas, chamavam essas bandas locais para tocar covers e muitos aproveitavam para lançar suas músicas próprias. Ali, entre um cover e outro, esse aqui é um trabalho autoral, até hoje, né? Até hoje as bandas falam. Até hoje funciona assim, né, Dino? O pessoal traz a música aqui para vocês. Funciona, né? A gente ainda tem bandas autorais na cidade que fazem isso, vão lá, fazem um show, sei lá, 70% do show é cover
e aí no meio colocam as músicas autorais deles. E acho que é um meio bacana, bacaníssimo. É isso aí que tem que ser feito mesmo. Hoje, então, a gente vai falar das bandas KM7, Rock Bronco Band, Alcatraz, Sabotagem e Rua 6. Eu confesso para vocês, eu realmente não conhecia essas bandas, né? Até estudar aqui o nosso material, a nossa pesquisa, eu realmente não conhecia. Eu acredito que muita gente não conheça, né? Talvez quem não é nascido aqui nesta época, quem viveu essa época dos anos 80, e eu acho que vai ser um episódio riquíssimo, né? O KM7, esse sexto episódio. Eu cheguei a tocar na Eldorado FM na época, mas eles chamavam Gota d'Água. Tá. Até Que virou uma casa noturna, né? Exatamente. O Gota. O Gota d'Água. Esse aí eu fui. Escondidinho, mas esse aí fui adolescente. Fale-me um pouquinho sobre o KM7, Alecoga. Então, em 81, né, surge aí o KM7 em Criciúma, e o legal é que eles foram a primeira banda da cidade a gravar um disco apenas com composições inéditas. Isso, né, então eles chegaram bem próximo de se tornar uma banda profissional, realmente aquele movimento de sair da garagem, ganhar a estrada, como a gente já estava vendo ali, né, em Laguna, desceu pra cá. Então o grupo, que era fã de Beatles, chegou a ser chamado até musical Raízes de Gota d'Água, como a gente estava falando aqui, e tocou muito na Rádio FM de Criciúma. Então, assim, foi um grupo que teve bastante exposição pra época, justamente por conseguir essa exposição através das músicas autorais, né? E pelo fato de ter lançado um LP com a própria grana, que era muito, a gente já falou várias vezes, que era muito caro você gravar. Era muito trampo, né, gravar um LP. Sim. Pô, é uma prensa, é uma indústria, é louco. E quando a gente começou a tocar as músicas deles na rádio, começou o pessoal a pedir, sabe? Porque tinha o programa Ligue Se Ligue, que eram as mais pedidas do dia. Ligue Se Ligue com Lizzy Búlio. Ai, que legal. Que maravilha. Mas os guris eram bem esforçados. Eles, por exemplo, saíam de caminhonete colocando o som deles, então eles faziam uma divulgação em campo. Muito legal. Raiz, né? Muito legal. Raiz, muito Fica raiz. Fica a dica pras bandas de hoje aí. Fica a dica, quem não consegue pelo Instagram, vamos lá. Eu acho que tudo é válido, né? E eles tiveram duas formações, o KM7, né? A primeira com o Celso Gomes, que é o Teco, que vai participar aqui conosco hoje. Muito obrigada, Celso. O Joelson Ronsani, o Joey, que também nos ajudou muito. Muito obrigada. Tem o Clóvis, o Giovanni e o Zé Wilson. E daí na segunda formação continuou com o Celso, o Joelson e o Li Lopes. A gente conseguiu conversar então com dois integrantes aqui da banda KM7 hoje. O Joelson e o Celso Gomes, né? Isso. O KM7 começou os primeiros ensaios em 79, inicialmente tocando músicas dos Beatles, depois Rush, The Purple, Led Zeppelin. Começou com todo mundo começa com Beatles, né? Isso, é a base. Como se pode ver, o grupo ainda tinha uma base bacana, mas resolveu ter o seu próprio estilo, contando aqui o Joelson Ronsani, que formou o KM7. A gente vai ouvir o áudio do Joelson? É isso? O áudio do Joelson? Vamos ouvir então aqui Joelson Ronsani. Vamos ouvir então. Não, é assim, né? Na verdade, tem toda uma história desde 79, né? Quando a banda é formada, basicamente eu sou fã dos Beatles, né? E eu conheci o guitarrista, o Zé Wilson, um amigo nosso, e vamos montar uma banda. Ele estava me ensinando a tocar. Então, isso em 79, quando morre John Lennon, para a década de 80, a gente monta uma banda chamada Raízes, musical Raízes. E depois a gente lança o Gota d'Água, eu acho, em 82, no Chopão, que era do Vando, ali perto da Foralto, a antiga Foralto. E a gente faz um sorteio lá e é colocado, um amigo nosso ganha lá, o Vando dá um jantar lá. E a gente fez um sorteio lá, eu pedi, né, pro pessoal que tava, dar um nome. E lá, acho que foi 82, né? Nasce o Gota d'Água, né? E depois, em 86, quando se transforma em KM7, é porque tem um contraste lá no Rio de Janeiro com o nome, a gente não podia registrar por causa da peça do Chico Buarque de Holanda. E lá a gente fez um levantamento, todos nós na biblioteca, sobre o nome da banda, né? E KM a gente, por ser uma sigla universal, e 7 porque muitas coisas boas aconteceram no mês 7 para nós. A gente fez assim, fez mais ou menos essa. E na questão da numerologia também, né? Então daí surgiu o KM7.
É basicamente isso. Mas como eu te disse, elas são... Tem muita coisa aí no meio, entendeu? Isso que aconteceu aí. Tem um tornado aí de ascensões e quedas aí. Normal, né? Pô, maravilha. O LP KM7, A Lua e a Lenda, tinha uma capa bem surreal. Eu tô tentando conseguir essa capa desse disco pois aqui então. com o Joelson. Joelson, me consegue uma foto dessa capa, por favor. Vai, por favor. O Celso Gomes mora em João Pessoa, na Paraíba, é isso? Bora, consegui falar com ele lá, super querido. Muito obrigada, Celso, pela sua participação. Ele tem áudio dele pra gente Tem. ouvir aqui então. Celso Gomes agora, da banda KM7. Olha, realmente as dificuldades. Imagina você gravar um disco em 1986. A banda foi criada em 1981 e a gente gravou em 1986, no Rio de Janeiro. Realmente, naquela época, a dificuldade era enorme. Para se gravar um disco, hoje é uma facilidade, você grava do quarto do seu apartamento, você grava uma banda inteira, mas a época era muito complicado. Então, a gente teve que se deslocar, nós ficamos durante 3 meses praticamente morando no Rio de Janeiro, gravamos o disco que realmente custou muito, mas muito caro, muito sacrifício. E a gente se propôs, ou a gente fazia isso, ou a gente não ia saber fazer com que a banda sobrepusesse, a banda conseguisse entrar para a cena, porque, veja, em 86 foi um ano depois do primeiro Rock in Rio, então a cena do rock brasileiro ali ressurgiu, que até hoje ainda é marcado, que a década de 80 foi a melhor do rock and roll brasileiro, então foi muito sacrificoso para nós, mas a gente sabia que ia enfrentar isso, estava todo mundo com muito gás, muito tesão para fazer a coisa. Então foi muito importante a união de todos e foi uma experiência riquíssima pra gente. Lógico, dificuldades, mas isso tudo foi superado com o desejo de vencer e de fazer com que a banda se tornasse conhecida. E como foi, graças a Deus, na região sul, a gente tocou no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e foi uma experiência muito linda, e a gente tem inclusive muita saudade, a saudosa época dos anos 80. Ô Liz, muita gente achava que o KM7 era uma banda gaúcha. Ah, não existia Santa Catarina no mapa. A parte cultural de Santa Catarina, todo mundo passava por cima. Faziam um show em Curitiba, voavam até Porto Alegre e nem pensar Santa Catarina. Imagina a banda de Criciúma, Santa Catarina fazer sucesso. Nossa. E aí há uma história aí deles que eles foram, quando estavam no Rio de Janeiro, diziam, aquela banda gaúcha. E aí isso magoava, né? Sem dúvida. Porque lá pra cima, tudo que passou do Paraná é gaúcho. É tudo gaúcho, vai por aí, né? Mas, enfim, eles conseguiram o sucesso deles aqui na região. E eles têm algumas histórias. A gente poderia ficar 3 horas aqui falando de cada banda. E tem uma história engraçada deles aqui, que em Criciúma, numa boate que tinha recém... A boate hoje é um termo assim, né? Era uma casa noturna, enfim. Isso. A boate parece uma coisa meio né? E aí ele conta uma história que eles estavam fazendo um cover dos Beatles e tava tão bem feitinho que começou até a dar uma treta, sabe? Vamos ouvir essa história aí do Celso? Vamos ouvir, deixa eu achar aqui certinho qual que é o áudio desse aí. O áudio aqui tem esse de 2 e 7, é isso? Esse de 2 e 7. Vamos lá. Teve outra situação que isso vale muito a pena. Ali em Cocal ia inaugurar uma boate chamada Gato Preto, não sei se tu lembra. Aí 2 magrões lá que eram dono e tal, e a gente tava fazendo Noite dos Beatles, lá no comecinho, antes do disco, fazendo Noite dos Beatles. Então a gente ensaiava muito. Então aí nós fomos tocar. Quando a gente tava tocando e tal, lá no meio do lotado, fica gente de fora lá, assim, lotado, que não cabia mais ninguém. Aí de repente o proprietário lá da boate pegou e falou pro Luizinho, o Luiz Gomes, que é o meu irmão, que era o empresário, chamou lá e disse, olha, pede pra banda dar um intervalo aí, a gente vai botar uma pessoa, um DJ aí, uma pessoa para tocar um pouquinho, e o proprietário quer falar com vocês. A gente foi até o escritório da boate, quando chegou lá, ele tava muito bala com a gente. Ele chegou e falou o seguinte, olha, eu paguei vocês para tocar e eu tô tendo muita reclamação aqui. Eu digo, reclamação de quê? Reclamação que vocês estão fazendo dublagem. Eu digo, não acredito. Aí falou que a gente tá fazendo mixagem, dublagem.
Aí eu digo, nossa, você não sabe o presente que você está dando pra gente. O que a gente fez? A gente pegou e disse, tudo bem, a gente vai voltar pro palco. Aí voltamos pro palco, falamos para o público do presente que eles nos deram, que reclamando que a gente está fazendo dublagem quando a gente está fazendo tudo ao vivo. Aí o que a gente fez? Agora o repertório, a partir de agora, vocês é que vão dizer qual é a música que você quer agora. Então a gente tocava a música que eles pediam na hora. Teve música que a gente parava na metade, começava outra, eles pediam música, então foi uma prova de amor ali, porque uma prova de competência nossa, assim, porque a gente estava ensaiado tão em cima mesmo, tão massa, que o pessoal pensava que a gente estava fazendo dublagem dos Beatles legal, e não tocando ao vivo. Então também foi muito marcante isso aí na nossa carreira. Dos pontos marcantes aí, muito legal. Na boate Gato Preto de Cocal aí, e Cocal aí pertinho de Criciúma, né? Maravilha, Cocal, imagina, sem dúvida. A Liz dançou muito na Gato Preto. Não, eu já ia trabalhar, me botavam lá DJ. Pra colocar música, DJ. Foi DJ lá, ganhava um cachezinho lá, né? E aproveitava e se divertia, né? Claro que me divertia também. Eu tenho uma música aqui da KM7, o que vocês acham da gente... antes de ir pro bloco, tocar esse som aqui pra nossa audiência. Foi uma das músicas mais pedidas na rádio. Você tocou essa aqui, Lizzy Búrigo? Sim. Então tá, KM7, Doce Canção, é uma música de 1986. KM7, Lizzy Búrigo e Alecoga, Doce Canção, muito banda bom, de Criciúma de 1986. Não, eles chegaram perto, muito bem feitinho, profissionalização, assim. Guilherme Arantes, tem um pouquinho de Casa das Máquinas, respira aquele ar da época, né? Bom demais. Então, nesse primeiro bloco a gente falou da banda KM7, né? A banda aqui de Criciúma, no Nações Shopping Rock Sul em Cena, 6º episódio, é o Rock Pirita. Tem mais banda pra gente falar. Vamos fazer um break, daqui a pouquinho a gente volta, pode ser? Vamos lá. Vamos lá. A música nos conecta. 92 FM. Olá, sou André Eleutério e quero convidar você para conhecer a minha nova marca, a Exclusivo Consórcios. Siga Exclusivo Consórcios. Estamos de volta com Nações Shopping Rock Sul em Cena. A música catarinense nos conecta. Patrocínio Exclusivo Consórcios. Venha ser exclusivo. Nações Shopping Rock Sul em Cena. Este é o 6º episódio. Alecoga e Lizzy Búrigo. O episódio com o título Rock Pirita. Estamos falando de algumas bandas autorais bem do comecinho dos anos 80. Falamos da KM7, que acabou lá em 88, né? Eles até fizeram um reencontro para celebrar os 30 anos naquela edição do Rock Laguna, né? Rock Laguna, esse ano, realmente, se o spoiler estiver correto, podia reunir todas essas bandas, ter um palquinho Nações Shopping Rock Sul em Cena, já pois pensou? Então, um palquinho 92 com a gente lá, já vou pensou? Vou mandar uma dica ali pro organizador. Nosso diretor, Mano Dal Ponte. É isso aí. Boa. Muito bem. Alecoga, tem um agradecimento aí para um ouvinte nosso que diz que tem um LP, né? Exato, o Marison Silva mandou ali um direct pra gente no Instagram falando que ele tem essa capa memorável aí do KM7, pedi pra ele mandar a foto, e ele também falou que o Luzardo, que é um integrante da banda, mora em Sara. Então bacana! Ele... Pô, que legal, bom demais. Muito bom, nossos ouvintes, ó, nota 10. Então, o KM7 era uma banda um pouco mais progressiva, né? Com uma pegada
mais aqui na linha, a gente falou, né? New Wave. Isso, New Wave, essa era a palavra. Mas aí nos anos 80 também tem um movimento anárquico criciumense. Sempre tem que né? ter. Os rebeldes. Com um K de punk, né? Com K de com punk. Com um K de punk, não é, Alecoga? De que banda nós podemos falar agora? Rock Bronco Band. Ó, que nome, hein? Esse nome já Rock traz Bronco o... Band, é. Forte. Já separa os homens dos meninos. Ó, coisa boa, hein? E qual era a pegada dessa banda? Eles tinham como lema nós somos contra, né? Já começa por aí. E essa banda da década de 80, ela criticava muito as classes dominantes, que era característico dessa época, a exploração dos trabalhadores da extração do carvão. E se diziam representantes da voz de quem podia falar menos. Muito punk, né? É total, né? Muito punk. Total. O punk sai do movimento operário mesmo. Exato. E acho que tem tudo a ver, que Criciúma seguiu a linha. A gente pode dizer que esse aí é o rock pirita raiz. Porque as canções eram muito apegadas realmente a essas lutas de classes sociais, sempre falando de um progresso, que a gente já falou aqui sobre a questão da inauguração da Avenida Centenário, da Expo 100, mas um progresso que escondia muita sujeira por baixo do pano. Muita sujeira na sola do pé. Pé preto. Muita pirita do pé preto. E esses meninos na época, eles faziam realmente esse movimento mais punk, anárquico, né? Contra. Rebelde. Rebelde mesmo. E a gente tentou até conversar com alguns integrantes, a Coga colocou no Instagram, né? Nos nossos meios aqui de comunicação. Eu coloquei no meu, mas não tivemos retorno. Então a gente não conseguiu conversar com ninguém até da se banda. Alguém que estiver escutando e puder depois, né, do programa, a gente inclui no material ali do site também para ficar bem completinho. E nessa busca acabamos descobrindo aqui até que o líder da banda, que é o Wilson Amolim, ele faleceu em 2002. 62 anos, super jovem. Sim. Então é a informação que a gente tem da banda Alcatraz. E a formação era, né, o Wilson, que era o guitarra e vocal, o Mr. Paul, contrabaixo e vocais. Será que é alguma alusão a Paul McCartney? Eu tenho quase certeza que contrabaixo e vocais. Mr. Mark, o baterista, e Jorge Floresta, que era o empresário da banda, tá? A gente não encontrou, não conseguimos contato com eles, mas a gente tem registro de áudio. Música, a gente tem uma música aqui Rock Bronco Band, que dá pra tocar. A capa é bem punk. Antologia é o nome do álbum. Vamos ver se eu consigo rodar um trechinho aqui da música do Rock Bronco Band. Mal gravada como punk tem que ser, né, meninas? Não, se tivesse bom, não era punk. Não seria punk. Mas eu gostei do refrão. Também. O nome da música é Meu Mundo Não Mudo. É do álbum Antologia, tem a faixa homônima Antologia, de 1988, Ondas, Traquinagem, Loucura Minha Vida, Status Quo Live, Eu Sou Mais Eu, Pra Mim Tu És Pouco, Meu Maluco, Testa de Ferro, Em Silêncio, Blues de Blues. E pra fechar, não, ainda não é pra fechar, Strume, Loucura Minha, Testa de Ferro, Sexo... daí já é o outro álbum, termina com Loucura Minha. Eles têm um outro disco aqui, ó, que é o Rock Bronco Band. Eu acho que só esse é o título mesmo. E daí vai, temos aqui 2 álbuns. 2 álbuns. Achamos muito no legal. SoundCloud. Muito legal. Quem quiser pesquisar e ouvir, tá lá, Rock Bronco Band. Pô, então, uma banda que pra época, se tivesse talvez mais produção, né, tivesse uma direção artística ali, poderia ter ido longe, né? Tinha bastante futuro. Sim. Uma outra banda que vinha nessa linha anarco-punk, no estilo do Rock Bronco Band, era o Alcatraz, né? Mas a banda foi muito influenciada pelos Titãs e também pelo rock progressivo. Os Titãs que mudou também a sonoridade, né? Durante todo esse percurso. Se a gente pega o primeiro lá, o Sonífera Ilha, é muito mais tropicália,
e depois com a entrada do Charles Gavan na bateria, a banda muda, né? Fica punk também, né? Eles ensaiavam em um porão no bairro Vera Cruz, sempre com alguns espectadores, pô. Justo. Aquele grupo de fãs. Muito clássico. Pessoas que se interessavam pelo rock que era produzido na cidade. Já naquela época o Alcatraz fazia uma espécie de música de protesto, Coguinha. E as canções falavam muito da realidade em que eles viviam, da falta de grana, dos políticos corruptos. Então não foge muito do que a gente viu aí da Rock Bronco Band. E eles também tinham um pouco de escracho. Eles eram os shows, eles tinham trechos que me envolve a justiça, acha que vão me prender, e aí eles torcavam por uma palavrinha aí, né? Até influenciado pelos Titãs, né? Que colocaram os palavrões aí como um grito de guerra. E aí o Alcatraz transformava suas ideias em canções, como toda a banda ali da época, que acho que é muito comum nessa época eles escreverem sobre o cotidiano, né? Sobre o que estava acontecendo ali. Não era muito romantismo, muito, né, devaneio, era muito o que a realidade mostrava ali mesmo, né? A história da cidade está incluída na letra dessas músicas. E de todas as bandas, né? De todas essas bandas. Porque a gente sempre ouve essas bandas do Rio, São Paulo, e eles trazem as histórias deles. Sim. E aí, a nossa história onde está? Está na música também. Engraçado não, né? Mas curioso que é cada uma com um ponto de vista. Isso, um mais nessa questão do punk, da crítica, outro mais romantismo. Isso. Cada um faz o recorte da sua visão, do seu mundo, né? E sem sofrimento não há arte, né? Não. Eu acho que essa molecada tá sofrendo muito pouco hoje em dia. Precisa sofrer mais pra fazer música melhor, não é? E o Alcatraz, uma das canções dele lembrava um crime que aconteceu em 78 aqui em março, que foi uma tragédia na cidade, que foi a explosão de um prédio aqui no centro da cidade, na rua Henrique Lage, que foi provocada intencionalmente, agora eu vou falar devagar a palavra que ela é grande, pelo Raul de Oliveira. As pessoas devem lembrar desse caso, e que na época 13 pessoas acabaram morrendo na explosão desse prédio, e eles criaram uma música, será que o seguro que esse canalha irá receber valia as vidas perdidas? Então, na verdade, eu lembro dessa história, eu tinha 8 anos. Tá. E esse cara ali, esse criminoso, fez isso para receber um seguro? Sim, ele era dono de um prédio aqui na rua Henrique Lage, e ele queria receber um seguro, contratou 3 pessoas, um que ele conheceu na cadeia e outros 2, para explodir o prédio, os filhos desse senhor. E nessa explosão morreram 13 pessoas. E ele fez de tudo para matar esses 3 que ele contratou também. Pra não contar. Puxa vida. Meu Deus. Tanto que morreram os 2 filhos, e esse senhor que ele contratou acabou sobrevivendo uns 2, 3 dias e contou que foi o Raul de Oliveira que contratou eles. E aí foi esse crime horrível na época. E eles colocaram então essa história em uma música que eles criaram também, essa banda Alcatraz. Eles também fizeram uma participação no Jornal do Almoço, né, para todo o estado, quando o jornal foi apresentado direto aqui de Criciúma. Também teve uma abertura do comício do Brizola e fizeram a abertura do show do Polegar. Meu Deus. Só. Chegando a ser, mas nada a ver, hein? Mas era que o que roubada. tinha, O Carlinhos tinha, né? Brown no meio do show do Do Sepultura. Rock in Rio. Eu fui no Rock in Rio que o Carlinhos Brown começou a tocar. Gente, era lata. Imagina o metaleiro tudo esperando as outras bandas que vinham. Eu acho que ia tocar Guns N' Roses naquela noite. Que vinha. E Nossa. aí eles começaram... Gente, eu fiquei Que com uma roubada. E eu tava na arquibancada, eu não tava lá embaixo. E daí começou a voar saco de mijo na gente. Nossa. Não acredito. Foi um horror. Mas enfim, né? Vamos lá. É o Alcatraz aí. O Alcatraz abrindo o Polegar, cara. Mas quem foi o produtor que fez isso, Alecoga? Olha, mas na época, a maravilha mesmo pra esse pessoal era participar de quermesse, né? O Polegar era a fichinha. Quermesse era o Rock in Rio aqui de Criciúma. É verdade. Então o Alcatraz participou da primeira, no tempo que era na Praça Nereu Ramos. A quermesse era quase uma vitrine, porque imagina, todo mundo ia estar na praça naquela vez, para as bandas de garagem. Então eu acredito que esse show aí da quermesse teve mais exposição do que o Polegar. Ah, com certeza eles conseguiram mais fãs, público, né? é. O público era mais a ver, assim. É muito bom. Apesar que a quermesse é uma coisa mais familiar. Total, né? Mas, assim, mas eu penso que pra eles, fazendo letras rebeldes, era o público perfeito. Nós adolescentes estavam enlouquecidos. Uma banda de rock na quermesse. Vou fazer um intervalo comercial, a gente volta já com mais bandas aqui de Criciúma. É o 6º episódio do Nações Shopping Rock Sul em Cena, o Rock Pirita.
Estamos de volta com Nações Shopping Rock Sul e Cena. A música catarinense nos conecta. Patrocínio Exclusivo Consórcios. Venha ser exclusivo. Este é o 6º episódio do Nações Shopping Rock Sul em Cena. É o Rock Pirita. Não é birita, é pirita. Também, né? Também tinha. Que poderia ser, né? Poderíamos fazer um episódio. Rock Birita. Quem sabe, né? O Rock Birita. Dino Cardoso, Alecoga e Lise Búrigo. Segue a gente lá nas redes sociais. @Dino_Cardoso. Ale_Coga. Lise Búrigo com Z. Eu viajei agora. Viajei na birita aqui. Ai, meu Deus do céu. Lise. A birita. É a birita. Lise.Búrigo. Ou consultora Lise Búrigo. Que maravilha, que sensacional. Outras bandas que faziam também. Hoje a gente está trazendo aqui, bem no comecinho dos anos 80, as bandas, né, que gravaram álbuns, que tiveram alguma relevância, bandas autorais aqui de Criciúma, do comecinho dos anos 80, né? Então, agora, a gente pode citar aqui também a Prole Porão 13, que chegou a considerada a banda mais pura, né, de punk da cidade. Pancadão, é isso? Pancadão, né? Bruto. Tinha a banda Azia, gostei demais desse nome. Os caras distribuíam Sonrisal. Ai, muito massa. Eu amei isso muito aqui, massa. Pra plateia nos seus shows. Sério, as bandas eram muito criativas. Sou hoje em fã dia... de Sonrisal, eu ia gostar disso aqui, ó. Fantasia, os caras muito são bom, criativos. muito bom, muito bom. O que mais você descobriu nas suas pesquisas, Lise Búrigo? Também, a gente tem algumas bandas que tocávamos em 80 e nem lembrávamos mais. E aí entrou em contato comigo o Adriano Apolinário e me falou: Lise, lembra da banda Sabotagem? Eu falei: claro, a gente tocou muito a banda Sabotagem. E o baixista dessa banda, que é o Adriano, acabou me mandando um áudio contando um pouquinho de como é que era essa experiência aí da banda Sabotagem. Vamos ouvir então? Um pouquinho? Vamos lá. Opa, peraí. Vamos lá. Não, vamos sim. Por que não? Claro que vamos. Deixa eu só dar o play aqui. Enquanto isso, a gente pode dizer quem são os integrantes. Vai lá. Vamos lá. Tem o Marcelo Virtuoso, que é o Virto, todo mundo conhece o Virto, o pessoal da cidade aqui, que ele era vocal. O Adriano Apolinário, o baixista. O Joel Miguel, que era o baterista. O Mário Zeferino, que era guitarra e solo. E o Sandro Rocha, que era guitarra e base. Esses são. E aí eles faziam alguns sucessos, né, Coga? O Coqueiro, Festa do Rock, Gênesis e Máquina Louca. Vamos ouvir o áudio do Adriano, então. Bom dia, Lise Búrigo. Bom dia a toda a galera da 92.5, a rádio que me fez voltar a ver. Gravou, viu? Muito bom. Bom dia a todos os ouvintes da 92, essa galera de bom gosto musical. Meu nome é Adriano Apolinário e eu vou falar um pouco da minha banda, uma das minhas bandas, né? Mas uma banda que foi muito especial, o Sabotagem. Sabotagem nasceu ali nos idos de 85 e foi até mais ou menos 89, 90. E essa banda era composta pelo Joel Miguel na bateria, pelo Mário Zeferino na guitarra, pelo Marcelo Virtuoso, o Virto, nos vocais, pelo saudoso Sandro Roberto Rocha, já falecido, na guitarra base, e eu no contrabaixo. A grande característica da banda Sabotagem, né, é que nós tocávamos somente músicas autorais. Assim como era o cenário rock da época, né, muitas bandas, a grande maioria das bandas tocavam somente músicas autorais. Nós tínhamos banda como UTI, Porão 13, Rock Bronco Band e muitas outras bandas, né? E o cenário naquela época do rock era muito legal, porque assim, existia muita opção de tocar e não era só em barzinho, né? As opções de festivais, muitos festivais de rock. As prefeituras promoviam muito festivais de rock, né? Principalmente na época do verão, Praia do Rincão, né? Aqui a gente tocava bastante aqui com o pessoal do Complexo 1001. Eles tinham muitos eventos, né? E a gente tocava bastante com o Carminati, Jaci Carminati, né? Nosso grande amigo aí,
também, a gente tocou muitas vezes nas casas aqui dele, né? Em todas as casas a gente participava, ele promovia vários festivais, assim. Então, assim, era um pouco diferenciado, né? Pelo fato de a gente compor as músicas, são todas músicas autorais, né? E a galera prestigiava mesmo, assim, decorava as músicas, cantava. Que emoção, né? Que alegria. Nossa. Que época, hein, Lise Búrigo? Que época bacana, hein? Muito E bom. o Carminati nós dedicaremos, ele falou do Carminati aqui, a gente vai dedicar um episódio inteiro, né, só pro Carminati, não é? Nosso Sim. próximo episódio. Porque é um cara que movimentou muito as casas noturnas. Com certeza. Eu tenho um trechinho de uma música aqui, uma música chamada Gênesis, da banda Sabotagem. Vamos ouvir um pedacinho aqui? Vamos ver. A galera não era fraca, não. Só destacando que eles não tinham muitos recursos. A gente tá com áudio aqui de WhatsApp, né? Esse Isso, áudio a gente não conseguiu encontrar ele numa matriz, uma mídia bacana pra tocar em rádio, mas tá valendo o registro. E pra fechar, a gente tem a Rua 6. Pois é. Não é isso? Rua 6. Até agradecer, vai lá, Coguinha. porque é isso que a gente fala aqui, que o programa vai se fazendo até os 45 do segundo tempo. Né? Então agradecer o Marinho Búrigo, que acompanha a gente e colocou na roda, falou assim, pô, mas vocês não vão falar do Rua 6? Aí a Lise, nosso adulto responsável, falou, é verdade, Rua 6, vamos lá. Tá bom. Tem áudio aqui? Atrás dos Aí contatos. a gente foi atrás pra saber se era uma banda autoral. Conseguimos o contato do Andrei, o baterista, ele falou sim, éramos autoral, e agora a gente vai escutar um pouquinho dessa experiência aí, como é que foi. Então vamos ver aqui. Poucas bandas, né? Em Criciúma e principalmente de música própria. E a gente meio inspirado no grupo Tubarão, ali o antigo Ratones, Tubarão, resolvemos fazer a banda. Quase nenhum dos músicos tinha experiência nos instrumentos que tocavam, né? Aí eu lá peguei a bateria, o Adriano Freitas pegou o contrabaixo, depois foi substituído pelo Gessler Freitas. Aí teve na guitarra, a princípio era só o Eduardo Casagrande, depois veio o Beto Japa, que hoje é envolvido com música, até hoje, né? E foi uma curtição, a gente tinha algumas músicas, eu sei que tem músicas gravadas, né? O Henrique Friedberg Correia, o Chupeta, que a galera vai conhecer, vai se lembrar dele. Tem muitas fitas gravadas, mas eu tô tentando entrar em contato com ele, né? Se eu conseguir a tempo, eu mando para vocês também. Mas mais ou menos, basicamente a história é essa aí. Então a gente fazia as músicas ali e tocava na região. Foi uma curtição de uns 2 anos, assim, né? Eu tô envolvido na música até hoje, né? Não profissionalmente, mas toquei na banda de Etc e tal, tive várias bandas, hoje toco na banda Quadra Acústica e toco com outras bandas também, mas não é a minha profissão, mas pro hobby. Profissionalmente envolvido na música ficou só o Beto Japa mesmo. E mais ou menos a história é essa aí. Foi bem legal, né? Tem um monte de história para contar, mas também não quero estender esse áudio, porque eu sei que é um programa ao vivo, né? Muitos que estarão escutando vão se lembrar da banda. É isso aí, um abraço a todos. E era tudo cheio de apelido, né? Em tempo, esqueci de citar o principal, que era o compositor, que fazia as letras, as músicas, que era o Edinho Coró, famoso Edson Medeiros Coró. Não posso, eu esqueci naquele áudio, mas estou mandando nesse. Era o Chupeta. Edinho Coró era o vocalista e que fazia bagunça na frente do palco. Era o Coró, o Chupeta, o Satã. Só nome leve. Inclusive o Beto Japa não tinha nada de Japa, e fazer um adendo aqui, que o Japa, ele era engenheiro de som, e ele ganhou um Grammy Latino em 2017, porque ele trabalhou no álbum de Thiago York, Troco Likes ao vivo, como engenheiro de som do áudio. Então assim, ó, de Criciúma pro mundo. Bacana músico, demais, né? Hein? Então a gente acabou de ouvir aqui o áudio do Andrei Casagrande. Andrei Casagrande, da banda Rua 6. A gente já tá chegando no final do programa aqui. Eu tenho um trechinho aqui de um som da banda Rua 6.
progressivo, né? Tô pensando aqui. Só pela introdução longa já dá um quê de progressivo. Vou dar uma adiantadinha aqui, peraí. Vamos ver. Fazer um rush. Pois é. Legal, né? Muito legal. Era muito rica a cena, né? Isso. Gostei do baixo. Aí a música da banda Rua 6 para fechar o Nações Shopping Rock Sul em Cena. Hoje a gente falou da banda KM7, da Rock Bronco Band, Alcatraz, Sabotagem e Rua 6. Bandas de uma cena muito rica, muito bacana ali do comecinho dos anos 80 aqui na cidade de Criciúma. E eu confesso, eu não conhecia essas bandas. Eu não sou dessa época, sou mais jovem. Então eu não vivi. A única coroa aqui da mesa. Então, mas, acho que curti demais, aprendi muito. Nossa, bom saber dessa história, acho que foi riquíssimo o programa de hoje. Com certeza. Semana que vem temos Carminati. Teremos Carminati. Olha que barato. Muitas histórias. Vamos de muitas resgatar baladas. a cena das Agora baladas. vamos entrar agora chegamos em Criciúma e ficaremos, Ficaremos aqui na região. De vez em quando a gente vai dar uma saidinha, mas a gente sempre mas volta. A base é aqui, a base é aqui. Maravilha. Em quanto tempo esse nosso programa estará no nosso site, Coguinha? Olha, se depender do diretor, daqui poucos minutos. Tá bom, tá bom. Então, lembrando que o programa de hoje, se você tá chegando agora, se você perdeu o 6º episódio, o Rock Pirita, né? Aqui do Nações Shopping Rock Sul em Cena, ele vai pra tudo quanto é lugar, vai pro site da 92, vai pro YouTube, vai pro Spotify. E semana que vem a gente tá de volta. Estamos 9 da manhã, volta. quinta-feira. E feliz Páscoa pra todo mundo. Maravilha. Coguinha não vai embora não, fica comigo. Lizzy, até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada. Valeu. Beijos. A Rádio 92 FM apresentou Nações Shopping Rock Sul em Cena. A música catarinense nos conecta. Patrocínio Exclusivo Consórcios. Venha ser exclusivo. 92.